Bom dia, senhores vereadores, funcionários. Bom dia especial à minha tia, professora Aurimar, professora Patrícia, outra professora ali que eu esqueci o nome dela, Vânia. Seja bem-vinda à Casa do Povo. Em nome do povo, invocando a presença de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Convido o vereador Dom Johnson para ocupar a cadeira do segundo secretário. Convido os senhores vereadores, funcionários a ficar de pé, e solenemente a leitura da Bíblia Sagrada, feita pelo segundo secretário. Bom dia a todos. Convido a todos para acompanhar a leitura do texto sagrado que se encontra nos Salmos, no livro dos Salmos, de número 46. E o versículo 2: Povos, aplaudam com as mãos, aclamai a Deus com vozes alegres, porque o Senhor é o Altíssimo, o terrível, o grande Rei do universo. Tenho lido. Amém. Convido a primeira secretária a fazer a leitura da sessão da ata anterior. Bom dia a todos os senhores. Bom dia aos que estão presentes na galeria. Ata da 11ª sessão ordinária, da 2ª sessão legislativa, da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Magalhães de Almeida, Estado do Maranhão, realizada em 16 de abril de 2026. Presidência do vereador Ricardo Nunes, primeira secretária vereadora Maiara Araújo, segundo secretário vereador Fenelon Júnior. Aos 16 dias do mês de abril do ano de 2026, às 9h30, na sede da Câmara Municipal, sito a rua Manuel Pires de Castro, número 287, Centro. Nesta cidade, presentes os senhores vereadores Chaguinha Santos, Chica Alzira, Claucidônio Lopes, Eli Monteiro, Fenelon Júnior, Francisco da Grace, Júnior Portugal, Lindon Johnson, Maiara Araújo, Ricardo Nunes e Sidona Caldas, em número de 11. Não houve vereadores ausentes. O senhor presidente declarou aberta a sessão, proferindo as palavras. Em nome do povo, invocando a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Após foi feita a leitura do texto bíblico nos versículos 31 e 30, nos versículos 30, de 1 a 30 dos dois capítulos 6 do livro de João, e do expediente seguinte. Indicações número 5/2026, de autoria da vereadora Maiara Araújo, sugerindo ao Poder Executivo a construção de uma praça com uma quadra de vôlei no povoado Santo Inácio, próximo à Escola Municipal Ademar Costa, e 6/2026, de autoria do vereador Chico Alzira, sugerindo que o Poder Executivo tome as devidas providências para a execução dos serviços de pintura no piso da quadra poliesportiva do povoado Melancias, com as devidas marcas indicadas dos jogos de futsal, vôlei e basquete. No pequeno expediente, o vereador Júnior Portugal ressaltou que seu papel é de muita cobrança e o fará enquanto for vereador, pois considera primordial prezar pela função e defender quem o colocou nesta casa. O orador cobrou o pagamento de vencimento dos servidores que estão em atraso, disse ter recebido mensagens de servidores da administração, assistência social, segurança do município, cultura, agricultura e outras, reclamando que até na data de ontem o município não havia efetuado o pagamento. Indagou sobre como que o município pode funcionar sem a gestão respeitar os servidores, os quais são responsáveis pelo funcionamento da máquina pública e são cidadãos com necessidades a serem supridas. Diz que não é de hoje que a gestão é omissa quanto ao pagamento dos funcionários. Solicitou que o líder do governo
falasse com o gestor para este efetuar o pagamento. Caso não faça, que o líder político, muitas vezes citado nesta casa, resolva a situação. Disse que foi informado que a PAI local, instituição filantrópica, mas recebe recursos públicos diretos, estando diretamente sujeito à cobrança dos fiscalizadores públicos. Até hoje não iniciou as aulas para os alunos lá matriculados. Criticou notas de repúdio publicadas pelo município e suas secretarias, visto que considera mais sensato virem a público e explicar pessoalmente, pois a cobrança parte dos pais. Diz que não é justificável a falta de aulas por causa de instalações, sendo que são as mesmas instalações do ano passado. Então, senhor presidente, solicito a esta casa ofício solicitando informações sobre o porquê as aulas ainda não iniciarem. O vereador Dom Johnson manifestou satisfação em ver na galeria parte da população magalhense acompanhando os trabalhos da casa. Falou da grande importância da opinião do cidadão dentro de uma república. Disse acreditar quem lidera, nem os lideradores, nem os que governam ficam felizes em ver alguém sofrendo. Afirmou que ninguém está feliz ao ver um servidor público sofrendo a ausência de seus salários, nem mesmo os próprios gestores. Em referência à fala do vereador Júnior Portugal, disse que o que se espera é que tudo seja regularizado. O orador disse ter informações diretas de quem lidera o município que o mesmo está providenciando o pagamento o mais rápido possível. Diz que, como na vida pessoal, também acontecem coisas difíceis em uma administração pública, ao ponto de se questionar o porquê que está acontecendo. Informou ter procurado o prefeito municipal e ele se comprometeu o mais breve possível regularizar a situação que o novo vereador legitimamente acabou de falar. Disse que solicitou ao prefeito para que sua assessoria providenciasse relatório sobre as obras que ele fez e que pretende fazer, onde se destaca que o mais rapidamente possível será inaugurado o mercado público e, posteriormente, o laboratório de análises clínicas, calçamento no povoado Alto do Cedro, centro esportivo no povoado Vargem Grande, entre outros serviços a serem entregues nos povoados Boa Vista, Alto Alegre, Murici, Trincheiras, Custódio Lima. Acrescentou recapeamento de asfalto, um parque de vaquejada, novo prédio do CRAS, a Defensoria Pública, escola de melancias, ginásio na Escola Maria do Rosário, serviços de melhoria na entrada da cidade. Então, disse o orador, às vezes noticiamos as coisas negativas, mas tem coisas positivas também para ser anunciado. E o faz líder de partido e aliado do grupo do prefeito quanto aos salários. Solicitou que tenha um pouco de paciência, porque em breve o município efetuará o pagamento. E sobre a questão das precatórias, disse que está sendo providenciada a regularização do andamento de distribuição da renda com encaminhamento do devido projeto de lei para a Câmara, que certamente aprovará. Informou que o dinheiro das precatórias não está nas contas da Prefeitura, como dizem alguns, mas em conta do Banco do Brasil, aguardando a organização jurídica para poder ser movimentado, viabilizando a entrega para os servidores que irão receber. O vereador Francisco da Grace disse entender o nobre vereador que usou a tribuna reivindicando os direitos das pessoas que estão com salários atrasados e que se solidariza com os mesmos, pois a situação tem sido sua preocupação. Demonstrou confiança que logo essa situação se resolve e a gestão continue a oferecer coisas boas para a população. No grande expediente, o vereador Júnior Portugal, líder republicano, fez o seguinte pronunciamento: não querer estender a discussão, mas considero necessário, quando a fala é sobre os problemas do município. Considero necessário realmente que o governo se pronuncie de forma a dizer as coisas boas que estão fazendo. Não é porque você constrói um mercado que isso vai sobrepor a necessidade de pagar um funcionário.
Isso ter certeza que foi essa a intenção do nobre vereador fazer a colocação. Solicito que registre mais uma vez que a entrada da nossa cidade está ridícula, sendo já esta a quarta vez que falo do assunto nessa tribuna, e o município há meses não resolve. A entrada da cidade é o cartão postal mais horrível que tem nos municípios da redondeza. Então, essas falhas estruturais precisam ser colocadas também. Com relação ao precatório, a nossa conversa, senhor presidente, nos bastidores para que essa casa solicite ao governo municipal providência com relação à alteração do orçamento, para que assim, legítima e legalmente, possam os servidores beneficiários dessa precatória ter a certeza que vão receber corretamente. E falando da gestão 2020 a 2024, não recebeu nenhum pedido para que falasse sobre o atraso de salário, mas deixa registrado que nos anos de 2020 a 2024, a educação teve nessa casa um projeto de lei com seus direitos ceifados. Apesar que paga-se o salário em dias, porque se não pagar professor em dia, a confusão é maior, mas retiraram do cálculo progressivo valores que os professores teriam de aumento a cada ano, refazendo o cálculo e colocando perdas para esses servidores. Quem está aqui na outra gestão se lembra muito bem disso. Então, não adianta dizermos que a gestão foi boa, porque pagou o salário, mas retirou direitos, deixando de pagar o adicional noturno aos vigias. Mas o pior é que se coloca hoje que a situação financeira de Magalhães está ruim. Diz que fazem um desenho caricato do município e dia 30 postam no Instagram da prefeitura uma nota dizendo: a prefeitura de Magalhães veio, por meio desta nota, informar esclarecimentos sobre a retenção dos valores do FPM. A retenção foi realizada pela Receita Federal relacionada as providências conforme normas compensatórias da União. A atual gestão informa que já está adotando as medidas necessárias junto à Receita e à Procuradoria para regularização, adotando as medidas necessárias. Essa retenção afeta diretamente o repasse do município, comprometendo o pagamento de folhas, fornecedores, etc. E diz assim: portanto, reiteramos nosso compromisso com a transparência e busca todos os meios legais que seja normalizado o mais breve possível. Realmente, o município tomou uma providência legal. O município, através de sua assessoria jurídica, entrou com ação na justiça para suspender esse bloqueio. Só que, meus amigos, que nós temos que olhar a raiz do problema. Não vamos aqui só dizer assim, o problema vai ser resolvido. Um dia ele vai, mas se não formos na raiz do problema, esse problema vai acontecer de novo. Vai terminar quando? Com relação a dados financeiros, o município não me passa nenhum dado financeiro, mas existem meios para a gente adquirir esses dados financeiros. E, primeiramente, sobre os bloqueios, se Vossas Excelências não têm acesso aos valores do bloqueio, eu vou dizer agora. O primeiro bloqueio em fevereiro foi bloqueado do FPM R$ 1.485.096,99. É muito dinheiro. Poderíamos imaginar o pobre do município. O bichinho não vai fazer nada porque tem pouco dinheiro. Mas eu lembro a vocês que existem as diferenças. Nesse mês de fevereiro, o FPM recebeu R$ 3.656.802,77. Com a retenção, porque se fala em retenção, mas automaticamente esse mesmo FPM manda dinheiro para a saúde e para a educação. Transferências automáticas. Espero que Vossas Excelências até tenham ciência disso. Fico com uma sobra de R$ 698.000,25. Óbvio, tem que pagar toda a folha de pagamento e todos os seus credores em fevereiro. Logo vem março e começa de novo a retenção.
R$ 184.064,27. No dia 10 e dia 30 de março, R$ 625.140,70. Só que o município recebeu em março R$ 2.210.689,79. Tirando as retenções e os repasses constitucionais para a saúde e a educação, ainda ficou 495 mil. É pouco? Não sei. Pode ser que seja, mas vamos a mais adiante. Não foi pago os salários do mês 3. Qual o valor da folha de pagamento que ficou sem pagar? R$ 567.075. Menor do que as sobras dos meses. Então, se tem algum servidor da administração aí, não pagaram porque não quiseram. E eu vou dizer mais, porque não pagaram, porque ainda tenho aqui o extrato e eu posso deixar com Vossas Excelências. O extrato bancário da conta da Prefeitura, do FPM, onde está todos os pagamentos aqui. Pagamento de aluguel, de assessoria jurídica, de assessoria contábil, isso do mês de março. E eu ressalto para Vossas Excelências que tem um pagamento curioso aqui no FPM para uma empresa chamada DHSC LTDA. Imagine o tamanho desse montante de um único pagamento, 644 mil. Pagaram ao fornecedor 644 mil, enquanto a folha de pagamento é 566 mil. Esse governo está priorizando fornecedor, não está priorizando servidor. Esse governo claramente está privilegiando os fornecedores. Esse só é um dos valores que está aqui no FPM que foi pago para a empresa. Mas eu vou deixar o extrato para que possam ver. Existem muito mais outros pagamentos vultuosos. Quando eu subo aqui para falar, eu trago dados, porque falar à toa eu não posso. Mas eu digo ainda mais, esse problema é crônico. Agora vamos falar dos responsáveis. Eu dizer que esse problema vai ser resolvido e tão somente esquecer o causador e tão somente esquecer que isso pode acontecer amanhã próximo, eu posso estar me furtando de estar falando plenamente o que eu devo dizer. Esse problema previdenciário, Vossas Excelências, eu não estou agora emitindo opinião, estou falando de dados. Esse governo liderado pelo prefeito de Araiós, o qual muitos chamam de líder, lidera não só muitos políticos de Magalhães, ele lidera as ações e as decisões desse município. As decisões boas, mas também lidera principalmente as ruins. E eu não posso deixar de dizer que esse problema é uma dívida previdenciária de mais de 90 milhões. Uma dívida previdenciária que vem de quase 2 décadas. Quem é que lidera esse município há 2 décadas? A não ser o senhor Neto Carvalho, que hoje é prefeito de Araioses, no qual de lá para cá vem governando esse município com sucessores. Quem é que fala em prefeito quando Oswaldo Filho era prefeito? Ninguém fala em Oswaldo Filho, Tadeu. Parte de sua gestão ninguém falava em Tadeu. E hoje pouco se fala em Nonato Carvalho, só se fala em líder Neto Carvalho. E o líder Neto Carvalho é responsável por esse desvio de previdência de quase 90 milhões em 2 décadas. Ele é o único responsável. É esse senhor que prejudica os servidores que hoje não se aposentam. É esse senhor que prejudica pais, mães de família que são servidores e hoje não conseguem nenhum benefício do INSS. É esse senhor que desviou todo esse dinheiro. Porque quando você se apropria de um dinheiro que era para mandar de um lado e você se apropria para si, então é um desvio. Então esse senhor é o único responsável. Então, e falar que o problema vai resolver e não falar da raiz do problema é se omitir dos fatos. Agora cabe aos senhores acreditar em dados ou em falácias, porque eu sei que depois daqui terá uma reunião para dizer: o vereador falou isso do líder. O cara é o responsável, o único irresponsável, por isso que ficou tanto tempo, que foi por outro processo, mas ficou tanto tempo sem poder nem sequer dar um voto. Então, esse senhor é o único responsável por todo o problema do município,
por todo o problema dos servidores, por todas essas apropriações inébitas, que é um nome bonito para dizer que a pessoa pegou o que era lei. E que isso fique registrado, que a população de Magalhães de Almeida saiba disso. Que isso nunca vai acabar enquanto a população não tomar uma posição que possa resolver isso. Na ordem do dia foram aprovadas por unanimidade as indicações número 5/2026 e 6/2026. Em explicações pessoais, não houve manifestações, nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, lavrando-se a presente ata, que, lida e considerada aprovada, será devidamente assinada. O vereador que for a ata tem como questão. Contrário, se manifesta. Ata aprovada. Maria. Dá um tempinho aqui para a secretária descansar um pouquinho para ler o expediente. Maria Léo? Convido a primeira secretária a fazer a leitura do expediente. Pauta da sessão ordinária a ser realizada no dia 23 de abril de 2026. Matérias: indicação número 7/2026, ementa, sugerindo ao Poder Executivo que sejam tomadas as providências cabíveis para a execução dos serviços de recuperação da ponte situada na estrada vicinal que liga a sede do município à região denominada de Cujubeira, zona rural do município. Autor, vereador Eli Monteiro. O vereador que vai fazer um pequeno expediente, fica à vontade. Ah, mas deixa eu ler logo esse aqui. Ementa, projeto de lei número 8/2026 dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2027 e das outras providências. Autor, Poder Executivo, Raimundo Nonato Carvalho, Prefeito Municipal. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminho a essa Casa do Povo o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, LDO, para o exercício de 2027 do município de Magalhães de Almeida, para apreciação e aprovação legislativa. Essa proposta foi elaborada obedecendo a todas as determinações e exigências legais, explicando-se as diretrizes para a elaboração do projeto de lei orçamentária anual, a LOA, para o exercício de 2027, obedecendo-se os dispositivos constitucionais e leis seguintes: os dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5/10/1988, a Lei número 4.320, de 17/3/1964, a Lei Complementar número 101, de 4/5/2000 e a Lei Orgânica do Município. São estes esclarecimentos que nosso entendimento deve se tecer aos excelentíssimos senhores, na expectativa de que o referido projeto da LDO 2027 venha corresponder aos anseios de todos. Mamãe vai ter votado sim? Ofício número 1/2026. Senhor presidente, senhores vereadores, sirvo-me do presente expediente para encaminhar à apreciação de vossas excelências o projeto de lei dispondo sobre a concessão de folga ao servidor público municipal no dia do seu aniversário, seu prejuízo dos seus vencimentos e das outras providências. A presente proposta tem o objetivo
assegurar aos servidores públicos municipais o direito de folga na data do seu aniversário natalício para comemoração na companhia de familiares e amigos, além de proporcionar que o servidor municipal celebre o dia do seu nascimento junto aos seus familiares e amigos. A folga pode ser considerada um prêmio por sua boa conduta no ambiente de trabalho e na prestação eficiente do seu serviço, já que para usufruir do benefício é necessário o cumprimento pelo servidor dos requisitos contidos no artigo 2 da proposta. Pelo exposto, dirijo-me aos nobres vereadores com a finalidade de solicitar o empenho e a dedicação na aprovação da presente proposição, pois certamente servirá para incentivar ainda mais os servidores do nosso município, que tanto se esforçam para garantir a eficiência e o dinamismo na máquina administrativa municipal, sendo dignos do nosso apoio na aprovação dessa matéria. Atenciosamente, o vereador Eli Cardoso Monteiro. Aqui o expediente do vereador quer fazer o expediente. Vereador de Portugal. Senhor presidente, cumprimento a mesa, os nobres colegas, a todos os servidores desta casa e todos os populares que ocupam a galeria dessa casa, de modo especial aos professores e aos servidores, que ali eu estou vendo, servidores, não somente professores. E enfatizar a importância de vossas senhorias aqui para acompanhar os trabalhos do Legislativo. Isso deveria acontecer mais vezes, para que assim possa, de modo claro, o julgamento enquanto população seja feito com maior clareza. Mas eu também queria parabenizar a secretaria dessa casa pelo o fato que pela primeira vez, assim, desde minha primeira legislatura, uma ata foi tão fiel àquilo que foi dito. Parecia, inclusive, ser notas taquigráficas, né? Que são aquelas notas que definem exatamente o que foi dito em uma sessão. E aqui foi muito bem colocada. E eu queria parabenizar a Secretaria da Casa. Espero que mais vezes possa acontecer para que não fuja dos documentos legais aquilo que foi de fato proferido nessa tribuna. Mas, fazendo uso aqui desse primeiro expediente, como sempre faço, colocando os problemas para que a gestão desse município possa tomar providência, mas principalmente abrindo o debate para que seja aqui também esclarecido quando questionado o município. Eu acho que esse direito de defesa, de fala, tem que ser garantido e defendido por cada um de nós. E, senhor presidente, o que se fala no município hoje é precariedade financeira. Mas não se fala tão somente precariedade financeira dos cofres públicos desse município, mas precariedade financeira da população. Na última sessão, como foi bem lido pela primeira secretária, aqui foi questionado a ausência de salários atrasados. E a gente sabe que isso atrasa a vida do cidadão. Atrasa completamente. E aqui a gente foi mais enfático aos servidores que têm a sua estabilidade. Falamos de concursados da administração, de nomeados, de cargo inclusive eletivo, mas graças à mobilização dos próprios servidores, estes servidores têm quem os representa, que é o sindicato.
no qual eu tenho muita satisfação em, sempre que for oportuno, enfatizar sua importância aqui nessa tribuna. Só que existem outros servidores que esse sindicato não pode alcançar. É aí que entra o nosso papel. E para piorar a situação, esses servidores nem sequer um salário completo recebem. Eu acho que Vossas Excelências já sabem de quem que eu estou falando. Vossas Excelências acham interessante andar em uma rua limpa. Vossas Excelências se sentem incomodados quando encontram um barril de lixo completo, cheio até em cima e com mau cheiro. Isso é normal. Isso é normal que a gente se sinta assim. Só não é normal quem faz esse tipo de serviço deixar de ser pago. Se aqui a gente briga porque pelo salário de um servidor que está lá dentro da sala da prefeitura, no ar-condicionado, recebendo salário mais gratificação, nós brigamos pelo salário dele, seja pago em dia, por que nós vamos nos furtar de brigar pelo salário daquele cidadão que limpa essa cidade? E esses cidadãos, senhor presidente, estão sofrendo. E digo mais, sofrendo muito mais do que qualquer outro servidor desse município. Porque, além de não receber um salário mínimo, ainda está completamente atrasado. Mas não basta se falar do problema, tem que se falar de novo da raiz do problema. Eu observei nos extratos do município, mês passado, o pagamento para a empresa DJC de Almeida. O que me recordo que desde 2021, essa empresa ganha licitação de limpeza pública. A limpeza pública é diretamente ligada à infraestrutura do município. Desde 2021, essa empresa. Em 2021, na legislatura de 2021 a 2024, inclusive chamamos o secretário de infraestrutura para questionar nessa mesa. E, lamentavelmente, ele só dizia: não tenho nada a declarar. Me reservo do direito de não falar. A única coisa que ele respondeu é quem era o nome do pai dele, que hoje é o secretário de infraestrutura, que foi eleito vereador por essa casa, mas, por bem ou por ajuste político, ele hoje assumiu a Secretaria de Infraestrutura. Não está falando dele aqui, porque essas pessoas são contratadas pela empresa DJC de Almeida. Essas pessoas que limpam as ruas. Só que ele assume a responsabilidade quando ele mesmo efetua os pagamentos, os míseros pagamentos para esses servidores que são tão desvalorizados. Então, a partir daí, ele passa a ser responsável. Eu quero que fique o registro nessa casa. E, se for preciso, entro com o requerimento para ele responder aqui nessa tribuna a todos nós. Quando um funcionário liga para ele simplesmente diz que não tem dinheiro, que o dinheiro não caiu. Mas, essa hora aqui, já tem funcionário não querendo mais fazer o serviço. Já tem barril de lixo em frente às creches completamente lotado. Podemos, a partir de hoje, dizer assim: esse povo não quer trabalhar. Ora, quem é que quer trabalhar sem receber? Ninguém. Fica aqui não só a minha cobrança para que esse senhor tome providência e pague esses funcionários, como também a empresa DJC de Almeida, do senhor Daniel José de Almeida, que, se essas pessoas não forem regularizadas, esses problemas, esses salários, o quanto breve possível, independentemente do argumento que a prefeitura pagou ou não, porque aí já é um problema da empresa com a prefeitura, nós vamos ter que ir ao Ministério Público, senhor presidente. Quando você encontra esses funcionários às 3 horas da manhã, limpando as ruas desse município e recebendo valores tão pequenos, e quando não recebem, dizem que não vão trabalhar, são ameaçados pelo secretário de infraestrutura,
Aí alerta começa, porque ali já há um indício de serviço análogo à escravidão. E eu tenho certeza que a justiça do nosso país, ela é implacável com esse tipo de ação. Esse é um problema que fique registrado. Espero que essa reivindicação chegue ao secretário, porque ele também é corresponsável por esse problema. Outra coisa, senhor presidente, é com relação aos ofícios. Eu preciso esclarecer aqui, já que o município ele vem enfrentando alguma dificuldade e a causa, nós sabemos muito bem qual é, não é uma causa financeira somente, é tudo consequência de um rombo estrondoso através das apropriações indébitas do INSS. Mas me levou aqui a refletir com relação a dois ofícios. Ofícios no qual foi publicado por parte do sindicato que o primeiro é o promotor de justiça. O ofício que é direcionado ao promotor de justiça que diz: excelentíssimo promotor, o sindicato dos servidores públicos de Magalhães de Almeida vem a vossa excelência expor e solicitar as providências quanto aos fatos seguintes. Chegou ao conhecimento deste sindicato que os servidores municipais estão impedidos de receber o abono do PIS/PASEP referente ao ano atual, o qual o impedimento decorre de ausência de repasse de contribuições previdenciárias ao órgão competente. Ressalta-se que o município de Magalhães de Almeida atua regularmente o desconto previdenciário nas folhas de pagamento dos servidores, todavia não realiza o devido repasse aos cofres da Previdência. Tal conduta prejudica diretamente o patrimônio jurídico e financeiro deste município. As demais informamos que, por parte do funcionalismo, enfrenta o atraso de pagamento de salários. Esta situação é agravada pelo bloqueio do FPM, motivado pela inadimplência previdenciária da gestão. Diante do exposto, solicitamos a intervenção deste Ministério Público para que seja adotado as devidas providências. Mas os demais ofícios, exatamente tratando da mesma questão, direcionado ao Tribunal de Contas do Estado. O ofício que tem teor semelhante diz que o sindicato, entidade que representa a categoria, veio por meio deste instrumento formalizar uma denúncia em desfavor ao município de Magalhães de Almeida, em razão de graves irregularidades na gestão de verbas públicas e previdenciárias. Conforme verificadas por esta entidade, o Poder Executivo Municipal tem efetuado descontos e contribuições previdenciárias diretamente da folha de pagamento dos servidores, contudo, não tem realizado repasse obrigatório ao órgão previdenciário competente. Tal prática resulta no impedimento imediato do recebimento do abono salarial do PASEP pelos servidores no presente exercício, gerando danos financeiros irreparáveis à categoria, ou seja, ao povo, às pessoas, ao cidadão, ao eleitor. Além da apropriação dos valores descontados, a omissão da gestão municipal, além da apropriação dos valores descontados, a omissão da gestão municipal acarretou o bloqueio das cotas do FPM, o que tem servido de justificativa para o atraso de salários. Os servidores ativos e inativos comprometendo a subsistência básica desses trabalhadores. Realmente, são dois ofícios fortes para dois órgãos de controle, um de justiça e o outro de controle externo, que é o Tribunal de Contas, tratando do mesmo problema, tratando do fio da meada. Bom seria
que o Ministério Público, com celeridade, pudesse tomar as providências e, mais ainda, o Tribunal de Contas, para que esse problema fosse resolvido. Mas essa causa ela é muito bem administrativa, porque não serão só esses, senhor presidente e professores aqui, que a ausência das informações junto à Previdência vai causar aos senhores, não. Devo lembrar que agora é uma fala técnica, senhor presidente, que antes as informações previdenciárias elas eram repassadas através de um sistema dividido de Receita Federal, Previdência, FGTS. Hoje existe um sistema chamado E-Social, que centraliza todas essas informações. A partir do momento em que o município não faz a informação correta no E-Social, começa bloqueio de FPM, começa ausência de recolhimento, de repasse da Previdência, começa não recebimento de PASEP, e eu devo advertir a vossas senhorias, professores, vai acarretar que os vossos nomes, pela informação errada no E-Social, vossas senhorias vão cair na malha fina da Receita Federal. Porque a informação errada do município, ela não condiz com a real que você recebeu. Então fiquem atentos. Fiquem atentos que o problema, não, se não for resolvido, não será só PASEP e Previdência, não. Tem Receita Federal pelo meio. Tem o leão que vai querer pegar vocês. Fica aqui a minha advertência. Tá? E com relação ao desbloqueio do FPM, de fato, o FPM foi desbloqueado. Ou seja, o repasse do dia 20 caiu, o repasse do dia 30 vai cair normalmente, do dia 10 do mês subsequente vai cair normalmente. Só que o dinheiro que foi retido, a Receita Federal não devolve. Olha o tamanho das consequências de uma gestão irresponsável de 2 décadas. Ele não devolve. Ele não devolve porque ele vai devolver o quê? Se é dele, se é da Receita Federal, por que ele vai devolver para o município? E está devendo no município. Então fica também o alerta com relação a isso. Se o município não tomou uma providência clara, aí você pergunta, como é que faz dinheiro? Sim, como é que o município vai fazer dinheiro para poder pagar os funcionários? Ora, se teve artimanha para tirar dinheiro, obviamente deveria ter uma outra artimanha para colocar dinheiro nos cofres públicos e pagar finalmente os funcionários. E para finalizar, presidente, para que não haja necessidade de voltar no grande expediente, foi disponibilizado, e se Vossa Excelência me permite informar, o projeto de lei que dispõe sobre a aplicação dos recursos oriundos do precatório do Fundeb. Esse projeto de lei ele será apreciado por essa casa amanhã, não é, senhor presidente? Apreciado em sessão extraordinária, para que possa, assim, prosseguir o andamento finalmente, o rateio dos valores do precatório do Fundef. Tá? Eu peço, inclusive, que os representantes da classe, senhora Vânia, senhora Patrícia, possa estar acompanhando essa sessão, de forma a contribuir com análise técnica para que os servidores não sofram nenhum dano. Mas eu não poderia deixar de, mais uma vez, falar nessa tribuna, é que eu li aqui no início e vi um slogan aqui, Gabinete do Prefeito Magalhães do rumo certo. Espero que esse rumo não seja o da entrada da cidade, que lá está tudo errado. As pessoas estão entrando pela cidade, lá pelo Novo Horizonte. Enquanto não ajeitar a frente da cidade, essa cidade aqui não caracteriza um rumo tão certo assim como se mostra nesse documento. Muito obrigado. Ele usou logo até o grande expediente também, senhor. Porque se for chamar no grande expediente, já aproveitou igual. Obrigado, vereador João Portugal, pela sua explicação. Meu amigo de Caldeirante, bem que os senhores forem participar da tribuna e façam a inscrição. Porque a inscrição
ela é regimental. Tá? Eu não sei por que não veio aqui, mas às vezes isso veio assim, no final os outros não, porque senão Partido, vereador Lidon Johnson. Porque não usou logo no pequeno Ucrânia também. Olá, novamente. É só para esclarecer aqui um pequeno apêndice do que o nobre vereador legitimamente acabou de falar em relação ao o último trecho da sua oratória, que é a questão dos precatórios. Só deixando bem claro para todos, em alto e bom som, que verdade é o que o vereador acabou de divulgar. Mas temos que esclarecer uma coisa também, um pequeno detalhe. Para que não fique assim, soando de maneira mal interpretada, eu vou também refletir aqui em minhas palavras que já foi preparada aqui uma imagem do projeto, o próprio projeto de lei, a forma de ratear a distribuição desse recurso. Dizer que não se trata somente, porque pode ficar a ideia na cabeça de algumas pessoas assim, não, o dinheiro vai ser pago porque a oposição bateu em cima. Não, não é por isso. Não, para não sublinhar na cabeça das pessoas a ideia. Foi pago porque os vereadores da oposição açoitaram, digamos assim, né? Não é. Antes de ser feito aqui o esclarecimento da chegada desse projeto, como eu disse na semana passada, o gabinete do prefeito, a prefeitura, os órgãos competentes da administração estavam já elaborando. Porque finalizou agora. É de iniciativa também do poder público. O prefeito, a gestão, assumiu a consciência, o dever a cumprir de repassar aquilo que é de vossas excelências, dos servidores. Né? Para não ficar pagando mais, pagaram por isso. Não. Existe a responsabilidade positiva também da gestão, o interesse da gestão de entregar aquilo que é dos servidores. Só esse pequeno esclarecimento. Bom dia a todos. Obrigado, vereador Lidon Johnson, pela explicação. Vamos à votação. Indicação número 07/2026. Sugerindo ao Poder Executivo que seja tomadas as providências cabíveis para a. Sugerindo ao Poder Executivo que sejam tomadas as providências cabíveis para a execução dos serviços de recuperação da ponte situada na estrada vicinal que liga a sede do município à região denominada Cujubeira, zona rural do município. Autor, vereador Eli Monteiro. Uma votação aqui do vereador Eli Monteiro. Um voto do vereador Francisco da Grace. Um voto da vereadora Chaguinha do Recanto. Um voto da vereadora Silvana Calda. Um voto do vereador Chicalzeira. Um voto do vereador Júlio Portugal. Um voto do vereador Eli Monteiro. Um voto do vereador Celso. Um voto do vereador Lidon Johnson. Um voto da vereadora Maria Araújo. Aprovado. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão. Muito obrigado a todos presentes.